Fala aí, povo, dentre todos os filmes com efeitos especiais incríveis, não tem como não falar, né, e não se lembrar de Círculo de Fogo. Então, seguindo essa nossa série, né, de por trás da tela, falando de detalhes e curiosidade de algumas produções, e é claro, né, atendendo a alguns pedidos de vocês no último vídeo dos Transformers, bora conferir todos esses detalhes da produção de Círculo de Fogo que fez esse filme ter efeitos especiais tão incríveis até hoje. Bem, apesar de ter sido lançado em 2013, o roteiro de Círculo de Fogo começou a ser escrito já lá em 2007 pelo roteirista Travis Batchan, que curiosamente, né, teve a sua ideia depois de ter uma visão na praia de robôs gigantes lutando contra monstros. O que é um pouquinho estranho de se pensar, mas que bom que ele teve essa ideia, né? And I got this idea, or a shot kind of popped into my head of this big mech, this robot waiting in the fog. It's this monster rising up from the sea to do battle with it. Assim, com o tempo, aos poucos ele foi moldando essa ideia mais e mais, com cada vez mais detalhes, como o cérebro secundário dos kaijus, que acabou surgindo do mito dos dinossauros terem dois cérebros. Ou então, né, a dificuldade de se explicar para o público geral de uma forma simples, né, sem envolver muita ciência, o porquê que era necessário dois pilotos para pilotar um Jaeger. Algo que ele acabou resolvendo, se inspirando justamente em Top Gun, que se a gente for ver, né, mostra pra gente que é necessário duas pessoas para pilotar um jato. Daí em 2010, alguns anos depois, Guilherme Del Toro entrou no projeto de vez, só que agora como diretor, já que ele já tava lá desde o começo do projeto como produtor. E isso aconteceu por causa do cancelamento de um outro filme que o Guilherme Del Toro tava envolvido, mas que acabou não saindo do papel, que foi o chamado Nas Montanhas da Loucura. O que acabou caindo como uma luva pra ele, já que ele abraçou logo de cara tanto a ideia quanto o projeto todo do Travis, justamente porque desde a sua infância o Guilherme Del Toro sempre assistiu muitos desenhos, né, e outros filmes de kaijus, o que significa que assim como provavelmente eu e você, né, ele sempre foi muito fã do gênero. I was very influenced by anime, mainly the anime of my youth. Mas mesmo sendo muito fã, ele acabou recusando rever todas essas obras para não copiar ou fazer muita referência a elas, tentando assim ser o máximo de original dentro do gênero em si, né, trazendo bastante coisa única que a gente já vai ver logo em seguida. Um ponto extremamente interessante do Guilherme Del Toro que geral curtiu e acho que percebeu foi o quão bom foram os designs dos Jaegers no filme, e além disso, únicos, como eu falei, né? Mas como que ele conseguiu isso? Bom, como o Guilherme Del Toro já falou, né, antes, os kaijus eram muito comuns e ainda são, né, na cultura japonesa e oriental. Mas não são só eles, os Jaegers, ou melhor, os mechas também estão muito frequentes ali. Mesmo que principalmente, né, esse gênero de mechas não seja tão forte aqui no ocidente, algumas obras conseguem sim furar a bolha, como Darling in the Franxx, que é um anime muito bom e que talvez você aí já tenha ouvido falar ou quem sabe até mesmo assistido. De qualquer maneira, o Del Toro se inspirou muito nos animes para criar os seus Jaegers, fazendo assim toda uma equipe cheia de designers extremamente fãs, assim como ele de animes. I really assembled a group of designers that knew and loved anime. Porém, como todo o resto, ele fez questão que todos os designers dos Jaegers não fizessem referência a nenhuma obra, sendo assim o máximo possível originais e além disso, fazendo o possível para que cada um deles fosse único, podendo ser reconhecidos pelo público facilmente. Por isso, para começar o desenvolvimento dos Jaegers, logo de início, eles acabaram fazendo várias silhuetas para cada Jaeger. Dessa maneira, eles foram meio que eliminando, fazendo meio que um reality show ali durante a produção, para que eles pudessem escolher as melhores e daí sim começar a desenvolver o restante do design dos Jaegers. Isso porque os Jaegers precisavam ser únicos, tendo basicamente suas próprias características, personalidades e até mesmo as suas próprias nacionalidades. Deixa eu tentar te explicar um pouco melhor, né? Vamos pegar um ótimo exemplo que é o Jaeger dos russos, o chamado Cherno Alpha. Ele era de todos o mais antigo, o que reflete tanto nas suas características mais durão, né, bem armado, só que mais lento, e também na sua aparência, que sem você perceber
perceber te passa tudo isso de uma vez. Enquanto isso, o próprio Jaeger chinês tem 3 braços, toda a sua movimentação diferenciada e só de olhar parece mesmo que ele tem uma vibe chinesa, o que pode ser desde as cores ou então todo o seu visual em si. Já por outro lado, a gente tem o maneiríssimo Striker, né? O Jaeger mais novo da última geração desenvolvida, né? O que pra mim, de novo, eles conseguem passar bastante e muito bem. Todo o design dele, né, a questão dele ser um pouco mais fino, parecendo um pouco mais moderno, completamente diferente do mais antigo entre eles, o Cherno Alpha. Mas quando a gente chega no principal de todos, né, o Gypsy Danger, aí a coisa vai um pouquinho mais embaixo e até mesmo tem uma certa curiosidade. O Gypsy Danger é o Jaeger, o grande herói do filme e que curiosamente eles se inspiraram em um atirador, basicamente um atirador no sentido de um cowboy bem grande. You know, Gypsy Danger, we wanted very much to feel like a classical gunslinger, and we gave it the anatomy of a big cowboy. I wanted the majesty of a tanker, big flat surfaces. Se isso funciona ou não, eu não sei dizer muito bem. Eu não vou negar que eu não vi tanta semelhança assim com um cowboy, mas de fato ele passa sim uma vibe, né, todo um visual e a presença de um herói de verdade. Além disso, na criação dos designs dos Jaegers, a ideia era que todos eles fossem formados justamente pelas placas, né, que teriam as cores e tudo mais, cobrindo todo o corpo deles, exceto algumas partes como as juntas e umas outras, onde a gente de fato conseguiria ver a parte mecânica deles em ação. Tudo isso para que no fim eles tivessem robôs gigantes que fariam eles com 10 ou 12 anos pirar de vez, e sem referenciar outras obras fora do universo de Círculo de Fogo. O que eu não sei você, mas pra mim funcionou muito bem, até porque na época eu tinha justamente em torno dessa idade, então eu posso dizer com propriedade que isso funcionou pra mim. Mas o filme não foi feito só sobre robôs gigantes, né? Não foi feito só com eles. Também tivemos os gigantescos monstros, que assim como os Jaegers, os Kaijus também tiveram todo um processo de criação dos designs até bem parecido por sinal. O que eu quero dizer com isso é que assim como com os Jaegers, o Del Toro na criação dos Kaijus fez aquela seleção das silhuetas antes de começar a desenvolver em si, né, os designs deles. Com isso, depois de eliminarem as silhuetas de cada um dos Kaijus com que as que eles mais gostavam, daí sim a coisa começava a desenvolver um pouco mais. Então eles precisavam ser de novo únicos e terem as suas próprias características e até meio que as suas personalidades. Kaijus in Japan have many forms, and we wanted to stick to the basic groups of kaijus that would be based on life forms that exist on Earth. Assim, baseados em formas de vida e animais que existem de verdade na vida real, eles começaram a criar os kaijus, como por exemplo se baseando num gorila, num tubarão ou até em um lagarto. Mas é claro, né, com um visual mega ameaçador e também uma escala extremamente maior, o que por sinal a gente vai falar muito nesse vídeo aqui, então já grava esse nome aí, né, essa palavra, escala, que vai ser um belo de um problema e uma dor de cabeça na produção desse filme. De qualquer maneira, a intenção era que desde o primeiro momento que você visse na tela um kaiju, você saberia o quão perigoso ele era. Só que além disso, nesse processo de criação dos kaijus, o Del Toro pediu uma regra assim para os designers até que um pouco inusitada, pelo menos na minha opinião. De acordo com ele, né, os kaijus teriam que ser feitos de uma forma, né, com um visual que permitisse que eles pudessem enxergar meio que uma pessoa vestida de kaiju. One of the rules I gave to the kaiju designers is I wanted to think how a man in a suit would fit in there. De acordo com ele, isso não era necessariamente para eles serem humanoides ou parecidos com humanos. Na verdade, isso era para eles manterem uma silhueta, para quem sabe homenagear os clássicos kaijus, como o próprio Godzilla, que se você for olhar, sempre mantinham esse visual, mesmo que não tão viajado assim, né, tão alienígena quanto a gente vê no filme. Isso é claro, né, eu tô falando dos clássicos e não dos atuais, até que, na verdade, o Godzilla, se você for parar pra reparar bem, ele até que parece um pouquinho meio humanoide, ou até dá pra você forçar um pouquinho a sua vista e tentar ver alguém vestido de Godzilla. Bom, voltando pro que é importante de fato, assim como eles fizeram com os Jaegers, eles criaram primeiro as silhuetas dos kaijus, né, fizeram toda aquela seleção, escolhendo as melhores pra cada um, pra depois começar tudo, como a gente falou. O importante é que, pelo menos pra mim, eu não sei você no caso, o resultado final ficou espetacular, tanto no caso dos kaijus, quanto também no caso dos Jaegers. Ou seja, no todo eu acho que dá pra gente falar que toda essa etapa aí de criação dos designs
designs dos Jaegers e dos Kaijus foi um completo sucesso. Mas, dito tudo isso que a gente falou agora sobre o início do projeto, né, agora a gente vai mais pra produção de fato no set de filmagens. Como eu já falei algumas vezes, né, em alguns outros vídeos, é sempre muito bom quando um filme tem os seus efeitos práticos e os seus efeitos especiais trabalhando juntos pra tentar assim facilitar o trabalho todo da produção. Assim, mesmo tendo muito CGI, mas muito mesmo, como a gente já vai ver mais pra frente, Círculo de Fogo tem bastante efeito prático. Um ótimo exemplo pra gente começar já te mostrar um pouco sobre essa integração aí, né, entre os efeitos práticos e também os efeitos especiais, são as cenas em que a gente tem ali dentro da cabeça dos Jaegers, que sim, né, elas foram sim criadas dentro do set, com movimentação e tudo mais o que elas tinham direito pra trazer mais realismo. De acordo com o Del Toro, ele criou uma máquina de tortura, porque tudo ali dentro tinha que ser a prova d'água, já que a todo momento eles jogavam água nos atores e em tudo em volta deles também. We needed to waterproof incredibly deadly, dangerous currents of electricity. I invented a torture machine. Não à toa, né, o filme tem água em quase todo ele, né, tem várias lutas dentro da água e muitas outras cenas com água, chuva, algo que a gente ainda vai falar mais pra frente na parte da pós-produção nesse filme aqui. O importante agora é que os sets foram feitos pra gerar o máximo de imersão possível dentro dos robôs, né, inclusive o fato do espaço dentro da cabeça deles ser tão grande e espaçoso não foi à toa. Isso porque, de acordo com o Del Toro, eu vou tentar traduzir um pouquinho o que ele falou porque fica um pouco confuso. Quando você tem um espaço um pouco mais apertado assim, ele te passa uma sensação maior de aconchego e segurança. Mas quando você tem, por outro lado, né, um espaço mais aberto assim, onde você fica mais solto, te passa um pouco mais de insegurança. If you put them in a small thing, somewhat it feels snug and it feels safe. Pelo menos isso é o que eu entendi da fala dele e eu acho que é o que de fato acontece. Até porque se você for olhar bem, a gente consegue citar um exemplo tanto do Homem de Ferro, né? Você olha a armadura do Homem de Ferro, ela é bem colada com o corpo dele. E por outro lado a gente tem aqui os Jaegers, onde eles ficam só presos ali por aquelas estruturas ali dentro, mas o resto é tudo muito aberto e amplo. Uma cena em específica que teve uma produção super legal de se ver no set foi aquela do flashback da Mako, onde a gente vê ela criancinha sendo salva ali, né, de um kaiju gigantesco. Nessa cena aqui, basicamente no processo de criação e gravação dela, eles primeiro gravaram algumas cenas na cidade de fato e depois eles recriaram tudo que eles conseguiam da cidade dentro do set para gravar mais cenas, tentando, é claro, né, deixar o mais semelhante tudo possível ao cenário real da rua, o que gerou um desafio bem óbvio, né, você tentar deixar o mais impossível de se perceber, né, essa diferença entre as cenas que tivessem sido gravadas fora do set e as que foram gravadas dentro do set, o que, sendo bem honesto, eu acho que ninguém percebeu muito essa diferença, né, senão daria todo mundo aí falando sobre, e ninguém realmente, se bobear, sabia que elas tinham sido gravadas diferentes cenas ali. Mas no meio disso tudo, surgiu uma outra parte na construção dessa cena, os efeitos práticos, e para isso aqui eles construíram todo um sistema hidráulico no set, conectando os carros, os prédios e o chão e muito mais. Com isso eles deixaram tudo muito bem feito, né? Basicamente toda vez que o Kaiju andasse e pisasse no chão, tudo ali no set ia tremer. Então quando você vê aquela cena ali de fato, né, isso acontecendo no filme, na verdade aquilo realmente não é só efeito especial ou algo do tipo, né? Aquilo foi realmente feito no set, o que pra mim é incrível. Porém, mais incrível que isso, é você aí que tá vendo esse vídeo e tá gostando, deixar o seu like aí embaixo. Então aproveita agora pra deixar o seu like e também se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse. Inclusive agora, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu novo aí no canal, tá? Muito obrigado mesmo. E também eu queria aproveitar agora pra te avisar aí, se você ainda não reparou, agora a gente tem um clube de membros aqui do canal que você pode assinar aí, se você quiser, pra ganhar alguns benefícios exclusivos e me ajudar ainda mais a continuar trazendo esses vídeos aqui que dão uma trabalheira do caramba pra você aqui no canal. Muito obrigado mesmo, gente. Mas agora, bora ver tudo sobre a pós-produção desse filme, que eu sei que provavelmente é o grande do porquê que você clicou nesse vídeo aqui, né?
Bem, curiosamente a empresa responsável pelos efeitos especiais em Círculo de Fogo foi a ILM, ou ILM, que também esteve presente em Transformers, né, e em várias outras produções famosas em Hollywood, que também tem várias delas que muitas têm efeitos especiais incríveis, inclusive assim como Transformers. Se você já viu o vídeo dos Transformers onde eu falei, né, sobre esses detalhes e curiosidades, você vai reparar ainda mais isso daqui. Círculo de Fogo teve vários problemas e desafios muito parecidos com os que os Transformers tiveram. Um deles, no caso, e que a gente vai repetir várias vezes aqui, foi a escala e também a construção dos seus robôs gigantes. Isso é claro, além da interação deles com o ambiente, que precisava muitas vezes ser totalmente reconstruída na pós-produção no 3D, algo que, como a gente sabe e viu, foi facilitado durante as gravações no set de diversas maneiras diferentes. Mas, ainda assim, né, nem tudo dava para ser recriado ou facilitado no set, e algumas coisas tiveram que ser totalmente feitas no computador ali na pós-produção, dando uma trabalheira do caramba. Sort of where it came from. One of the first tasks that I put out was to help the rest of the crew realize just how big these things are. So I did just a close-up detail of Gypsy's arm from the shoulder down to about the wrist. And I put a 6-foot human standing on her shoulder and then just showed the level of detail that we would need just for that one section. De qualquer maneira, os vários problemas aqui tiveram que ser resolvidos de várias maneiras diferentes. Um exemplo é a escala, já que tudo que os profissionais de VFX tinham eram cenas com um fundo azul ou verde e espaços para colocarem os robôs, que obviamente eram muito, mas muito maiores do que aquele espaço ali onde eles estavam gravando. O que gerava uma bela de uma dor de cabeça para enfiar todos esses robôs aí nesse espaço, né, sem ter muita noção e tendo que, bom, gastar muito tempo nisso daqui. Mas a escala também influenciando em vários outros pequenos problemas ou grandes problemas. Um deles era justamente a velocidade com que eles poderiam animar todos esses robôs gigantescos. Pensa bem agora comigo, vamos se colocar no lugar desse pessoal aí, desses profissionais aí da pós-produção do filme. Eles são robôs gigantes, mas ao mesmo tempo, eles são ágeis, então não dava pra ser super rápido, só que também não podia ser uma tartaruga lutando, né? O que você pode até pensar que poderia ser facilitado com uma captura de movimento, mas tá aí um outro problema, ou pelo menos um acordo que eles fizeram no começo da produção do filme, que foi não usar captura de movimento nele, o que é claro, né, gerou um pouco mais de dor de cabeça de como eles fariam tudo isso daqui. Isso porque o principal era que eles seguissem esses requisitos superando esses desafios, mantendo o máximo de realismo possível. O que acabou motivando o Guilherme Del Toro a criar algumas maquetes e miniaturas, tanto dos Jaegers quanto também dos Kaijus, que fossem extremamente, né, realistas, super detalhadas, com cada mínima coisinha ali nelas. Tudo isso para tentar facilitar ao máximo toda essa trabalheira super difícil, né, que o pessoal do VFX tinha que acabar passando por isso. Mas é claro que nem isso bastou para diminuir o grande trabalho que eles tiveram, né, para fazer esses monstros e esses robôs gigantes o mais detalhado e realista possível. Até porque eles tinham que replicar tudo aquilo ali com o máximo de detalhe possível no 3D, numa escala gigantesca. Algo que com os Jaegers também foi outra dor de cabeça, já que enquanto os Kaijus tiveram todo o seu esqueleto e organismo construído, o que por sinal é extremamente complicado e difícil, os Jaegers tiveram cada parte do seu mecanismo desde o seu interior construída e depois animada numa escala gigantesca. Algo semelhante aos Transformers, mas ao contrário de lá onde eles tinham que se transformar, aqui a dificuldade mesmo era o tamanho deles, até porque se você colocar um Transformers do lado de um Jaeger não tem nem comparação, né? De qualquer jeito, se você acha que esses aqui foram os maiores problemas deles na produção desse filme, literalmente, acredite em mim, teve um ainda maior e no caso esse problema foi a água. Como eu já citei, esse filme aqui teve muita, mas muita água mesmo. Algo que pra quem manja muito de jogos sabe o quão complicado é você fazer uma água bem feita. Com isso, essa talvez tenha sido a maior dor de cabeça pro pessoal dos efeitos especiais, já que pra fazer isso eram necessárias simulações extremamente complexas pra dar o realismo necessário pra água no filme, tanto na aparência quanto também na sua fluidez dos seus movimentos. Assim, nessas simulações, basicamente explicando de uma forma bem porca e simples, né, quanto mais partículas
partículas de água ali você tivesse, mais real e mais fluido ficava. O que a gente também pode comparar com um vídeo ou uma imagem. Quanto maior a resolução, né, mais pixels você tem ali, maior é a qualidade da imagem ou do vídeo. Um dos vários problemas nisso daqui é que essas simulações eram tão complexas que elas exigiam muito tempo de processamento. E se você tá lembrado, a escala foi um grande problema, e a escala aqui da água também, já que a gente não tava vendo uma piscina ou algo do tipo, a gente tava vendo várias cenas no mar e no oceano, o que exigiam ainda mais partículas, e dessa forma aumentavam ainda mais o tempo dessas simulações serem processadas e finalizadas, precisando assim de semanas para elas serem terminadas. Ou seja, em algumas ocasiões, né, os artistas de VFX só conseguiam ver o resultado final algumas semanas ou semanas depois, sendo que eles não podiam ser só bons, eles tinham que ser incríveis em todos os aspectos. Para olhar, por exemplo, algumas cenas de Círculo de Fogo agora e tenta olhar para cada mínimo detalhe que você vê ali na tela. Chega a ser realmente assustador pensar no tanto de coisa que eles tiveram que fazer para compor e construir tudo aquilo ali. Talvez mais louco que isso seja só o fato deles terem construído cidades inteiras, né, nesse 3D aí, para depois destruí-las por completo. Por causa da escala, né, enorme dos Jaegers e dos Kaijus, toda vez em que eles estão em tela tem muito CGI ali, obviamente, né? Não só neles, mas também nos cenários, como a cidade toda de Hong Kong, onde eles tiveram que fazer algumas mudanças até um pouco curiosas, que provavelmente você nem notou, né? Até porque eu acho que você dificilmente já foi pra Hong Kong. Basicamente, as ruas lá em Hong Kong, diferentemente das do filme, são na vida real bem mais estreitas, só que elas são tão estreitas que não daria pra um Jaeger ou um Kaiju passar ali sem destruir tudo, e por mais que eles iam destruir tudo depois, a intenção não era já sair esbarrando em tudo, destruindo tudo o tempo todo. Por isso, no filme, né, eles tiveram que recriar toda Hong Kong, mas além disso, também alargar as ruas, para que eles pudessem passar por elas sem destruir tudo, ou melhor, destruindo tudo só depois deles passarem por elas. Mas já que eu já tô falando em Hong Kong, vamos usar isso daqui de exemplo para você entender melhor isso daqui, né? Bora ver tudo isso em prática, numa das melhores sequências do filme, a luta em Hong Kong. Essa sequência aqui que pelo menos pra mim, né, foi a melhor do filme todo, foi tão difícil de se fazer e complexa, que eles decidiram deixá-la justamente pro final de tudo. Hong Kong was such a big, challenging sequence for us that we did it last. We set up the machinery for this film, we figured out how to do everything, and then we did Hong Kong. Isso já que, por ser uma luta entre personagens gigantescos destruindo a cidade, eles tiveram que construir tudo desde o início da cena do zero, basicamente. Dessa forma, a gente consegue olhar ali, parando para reparar mais nos detalhes, que os prédios ao fundo ali da cidade foram mais fáceis, né? Foram só adicionados ali digitalmente, né? Um trabalho mais de composição de cena e tudo mais. O problema mesmo foram os prédios que realmente estão próximos ali, que de fato são destruídos durante a batalha. Cada detalhe por detalhe tiveram que ser feitos ali daqueles prédios até o interior deles, para que depois eles fossem completamente destruídos. E justamente por isso a gente tem uma outra curiosidade um pouco interessante e até engraçada, né? Por causa desses prédios serem destruídos, além da mudança deles terem que alargar as ruas, eles também tiveram que criar prédios de certa forma fictícios. Eles não puderam replicar os prédios reais ali daquela rua, porque as empresas não deixaram eles colocarem eles ali para serem destruídos. Algo que pra mim pelo menos não faz muito sentido. Eu acho que seria um marketing bem legal ver o meu prédio ali no filme de Círculo de Fogo, mesmo que fosse pra ser destruído. De qualquer maneira, um outro problema que voltou mais uma vez nessa cena aqui foi a água, já que mesmo agora a gente tendo uma luta, né, em terra firme, digamos assim, a cena em questão tava chovendo. Com isso, imagino o tanto de partícula que os modelos e simulações 3D não tinham, tanto da chuva em si, quanto também de poeiras e outras coisas das construções destruídas. Tudo isso meio que se acumulando nos personagens e voando pra todo lado. It's raining and you've got these characters who are fighting, so they're knocking down buildings, you've got buildings falling down, there's dust from the buildings, there's sparks, the water that's accumulating on the characters is flying off in all directions.
Porém, um outro desafio, como se já não tivesse desafio pra caramba que a gente já falou aqui no vídeo, né, foi a iluminação da cena. Com uma cidade cheia de luzes igual àquela, era realmente muito difícil de fugir de um problema desses, mas que bom que pelo menos ficou extremamente bem feito. E por sinal, falando em coisa boa, né, coisa bem feita, bora falar mais uma vez sobre essa integração entre o live action e o CGI justamente que aconteceu nessa cena. Naquele momento em que o Gypsy Danger soca um prédio, eles criaram uma maquete ou uma miniatura do prédio com um sisteminha para facilitar o trabalho na pós-produção. É claro, foi extremamente trabalhoso pro pessoal ali na produção, né, no set recriar tudo aquilo, fazer tudo tão bem feitinho, mas querendo ou não, né, todo o esforço valeu a pena porque a cena em questão ficou muito bem feita. E além disso, virou um ótimo exemplo aqui pro vídeo, né, sobre essa interação e balanço do uso do CGI e do live action. Mas a cena mais famosa tanto do filme quanto também dessa sequência toda, é claro, que é aquela do Gypsy andando, né, no meio da rua, levando aquele navio na mão, indo até em direção ao Kaiju, pra depois usar aquele navio como um bastão de beisebol pra dar na cara dele. Guillermo has presented this fantastic story point. Here's Gypsy with a baseball bat, only it's a oil tanker. And we say, but it doesn't work with an oil tanker. An oil tanker is 5 times bigger than Gypsy Danger. Can't use it as a baseball bat. And he says, doesn't matter. Make the tanker work. Ainda bem que o Guilherme Del Toro insistiu tanto para que os artistas fizessem aquilo, mesmo tendo um certo problema, né, com o tamanho real daquele navio na vida real, já que, pelo menos pra mim, aquela cena ali é a mais marcante do filme todo, talvez. Principalmente por causa da trilha sonora que, olha, daria pra falar muito mais sobre ela. De qualquer maneira, né, gente, esses daqui foram vários detalhes, desafios, né, e curiosidades sobre a produção de Círculo de Fogo, que pra mim é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Então agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, né, deixa a sua opinião aí, o que você achou sobre tudo isso que a gente falou aqui no vídeo, esses detalhes, curiosidades e muito mais. E é claro, sugere aí também outros filmes pra gente fazer esse meio que por trás das telas, pra destrinchar um pouco mais, né, sobre os detalhes e curiosidades de mais produções de Hollywood. Até porque é sempre muito legal, né, ver todo esse trabalhão aí, ver como que as coisas foram feitas, mas também é importante reconhecer todo esse trabalho sempre, né? E além disso, falando em reconhecer um trabalho bem feito, se você gostou desse vídeo aqui que deu muito trabalho pra fazer com toda certeza, deixa o seu like aí embaixo e também se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse daqui. Até porque eu tô sempre trazendo aqui, o mais rápido possível, né, vídeos tanto de recomendações, né, ou curiosidade de filmes e séries, quanto também esses vídeos mais técnicos. E eu já te adianto que vem muito mais coisa pela frente, viu? E se você já tá ansioso por mais, confere esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que com certeza você também vai gostar dele, viu?